E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui, professor Denilson Seixas aí, falando mais um pouquinho com vocês. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar o assunto sobre o crescimento dos Estados Unidos, né? A economia dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver o motivo principal aí pelo qual os Estados Unidos se tornou uma grande potência econômica como a gente conhece hoje, certo? Então, vamos dar sequência. Então, a economia europeia estava fragilizada após a Primeira Guerra Mundial. Os europeus precisavam se reerguer e de onde, né, trariam aí as mercadorias? Dos Estados Unidos. Então, importavam boa parte das mercadorias, né, das necessidades que tinham aí na Europa. Então, os Estados Unidos foram fornecedores aí dessas mercadorias. E com isso, né, ganharam bastante lucro, né, em cima disso. Outro fator aí é a questão de que os Estados Unidos se tornou um credor, né, emprestando dinheiro para os países para poderem se reerguer também economicamente. Então, esses dois fatores foram extremamente importantes aí nesse processo após a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente lembra que a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918, né? E após isso, então, os Estados Unidos vai se fortalecendo economicamente após esta Primeira Guerra Mundial e se torna o que a gente conhece hoje como essa grande potência econômica e militar, então. Outra coisa importante relacionada aos Estados Unidos, né, lembrando que a economia, né, dos Estados Unidos já estava bem estruturada também, e o processo de industrialização foi muito importante também. Lá nos Estados Unidos, então, teve um cara aí chamado Henry Ford. O cara criou um novo processo de produção, né? Ele ocorreu ali a formação das linhas de montagem, então, otimizando o processo de produção. Então, nesse sistema de linha de montagem, o operário fazia apenas uma parte do processo, né? Por exemplo, sobre o Ford TT, que era o carro que o Henry Ford, então, produzia, né? Então, cada operário fazia uma parte do processo de produção, né? Esse trabalho bastante extenuante também, né? Com movimentos repetitivos e um trabalho bem alienado, né? O operário não sabia o que havia depois lá da parte que ele fazia, né? O operário não tinha conhecimento do que seria depois, de como seria a outra parte, né, produzida, então, né? Então, um trabalho bem alienado, trabalho bem cansativo, extenuante, como eu falei aí, com movimentos repetitivos, né? Inclusive tem um filme famoso aí do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Que aborda esse tema aí das linhas de montagem, da produção industrial, aí uma crítica em relação a esse processo aí, né? Do trabalho alienado. Então, as linhas de montagem do Henry Ford ajudaram a produção industrial dos Estados Unidos a se desenvolver, a crescer cada vez mais, né? E então houve uma produção em grande escala, em pouco tempo também, né? E isso fez com que esse processo novo aí, essas linhas de montagem, se tornasse um processo que se consolidou e inclusive é utilizado até hoje. Se a gente for visitar uma fábrica, com certeza aí terá esse princípio aí da linha de montagem, né? Então, foi uma revolução, vamos dizer assim, no processo de produção e teve um grande sucesso aí o Henry Ford. Uma questão peculiar sobre o Henry Ford também, ele tentou trazer para o Brasil uma fábrica, né, também na região amazônica, porém não teve sucesso, né? Inclusive a região ali ficou conhecida como Fordlândia, né? Se vocês pesquisarem na internet aí, aparece, né, essa ideia aí que eu estou comentando aí, né? Então,
não teve sucesso esta fábrica aí do Ford. Então, qual era a ideia dele? A ideia dele era fazer com que eles tivessem, né, uma fábrica ficasse próximo à matéria-prima, a borracha, então, nesse sentido, né, que utilizava ali em várias partes dos automóveis, mas não deu certo, então a fábrica acabou fechando, então, e hoje, então, existe apenas ruínas desta fábrica. Né? Então, importante a gente comentar aí desse processo que muitas vezes não aparece, né, nos livros de história sobre a Fordlândia aqui no Brasil. Né? Então, esse sistema de linha de montagem, esse sistema aí do Henry Ford, ficou conhecido como Fordismo. Né? Então, uma nova forma aí de produção, otimizando o processo de produção em larga escala, tendo lucro e em menos tempo aí um novo processo aí, certo? Então trabalhamos hoje aí um pouco sobre a ascensão aí dos Estados Unidos e a participação aí do Henry Ford nesse processo com uma otimização da produção industrial, certo, gente? Então um vídeo curto aí para a gente abordar sobre o crescimento da economia dos Estados Unidos, onde surgiu, como surgiu, né? Então, foi após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, deixo aqui o meu abraço para vocês e até um próximo vídeo aí. Até mais.